Cada pequeno aumento no aquecimento global faz crescer também os riscos para a África. Secas mais severas, mais ondas de calor e mais colheitas fracassadas. O que é que podemos fazer então em relação a isso? É sobre isso que vamos falar em mais uma edição do programa EcoAfrica. É que não só o planeta está a aquecer, como há também espécies selvagens ameaçadas de extinção. Como podemos ajudá-las? Eu sou Regina Ernesto, a partir de Maputo, em Moçambique. Eis os destaques de hoje. Como uma academia de vida selvagem na África do Sul ajuda a combater a caça furtiva. Como as girafas no Quênia estão a ser salvas da extinção. E como uma biblioteca da moda em Amsterdão está a reduzir o desperdício de roupa. Mas primeiro vamos a Uganda. Imagine andar numa moto silenciosa e sem fumo pelas ruas da capital. Pois é, isso não é um sonho. Estamos a ver cada vez mais transportes sem emissões a circular por Kampala. E na primeira reportagem de hoje vamos ver como os países africanos estão a avançar rumo à mobilidade elétrica. Joseline Kapambasi tem orgulho na sua moto silenciosa e elétrica. Há um ano, recebeu um empréstimo de uma empresa de motas elétricas. Não tive de dar nenhum dinheiro de entrada e deram-me a moto. Pago 5.000 shillings todos os dias. I pay 5K every day. São cerca de 32 euros por mês. O mototáxi funciona com baterias de energia solar, uma novidade no Uganda. A ideia de vender motas elétricas na base do pagamento por utilização partiu da Zembo. A startup importa motas elétricas baratas na China e carrega as baterias nas suas instalações. Se todas as motas a gasolina do Uganda fossem substituídas por elétricas, seriam emitidas menos 100 milhões de toneladas de dióxido de carbono por ano. Mas ainda há 600 mil motas a gasolina no país. A Zembo diz que o futuro tem de ser diferente. No Uganda importamos 12.000 motas todos os meses e deveriam ser elétricas. Para isso, é preciso investir não só na compra de motas, mas também baterias e estações de carregamento. A transição custaria milhões de euros. Até agora, o único apoio do governo aos veículos elétricos foi a suspensão das taxas na importação de motas elétricas. Mesmo assim, as motas não são baratas, custam cerca de 1.300 euros, mas já há mais de 1.000 na capital, Kampala. A procura existe. Os condutores gostam da moto, poupam dinheiro. Só nos falta o dinheiro para investir. É difícil consegui-lo sendo um startup num negócio relativamente novo. O financiamento convencional normalmente não é uma opção. Pelo menos tem apoio de empresas e organizações internacionais, sobretudo da Europa e dos Estados Unidos. Financiar iniciativas ecológicas como esta é importante. Caso contrário, países mais pobres não conseguem investir em veículos elétricos e energias renováveis. Isto também ajudaria estes países a proteger-se dos efeitos das alterações climáticas. Segundo o Banco Africano de Desenvolvimento, o Uganda precisaria mais de 27 mil milhões de euros até 2030. Até agora, só recebeu 10% do norte global. O Fundo Mundial para a Natureza no Uganda também se queixa de falta de fundos. Se não conseguirmos atrair investimento adicional de governos e empresas privadas ocidentais, vamos continuar a rastejar. Para superar os desafios das alterações climáticas, precisamos atrair esses investimentos. Só nas últimas cimeiras sobre o clima é que foi criado um fundo para compensar os países mais afetados pelas alterações climáticas. Os bancos regionais africanos estão agora a receber dinheiro para poderem apoiar empresas como a Zembo. Está a chegar mais financiamento, especialmente para os países africanos.
O Equite Bank foi agora acreditado pelo Fundo Verde para o Clima e vamos fazer muito mais. Temos de ser ousados e definir o nosso objetivo e dizer que 30% da nossa carteira será verde. We shall have maybe 30% of our book, all of it to be green. Joseline Kembambasi não se arrepende de ter investido num veículo ecológico, embora ainda seja difícil encontrar postos de carregamento para trocar a bateria vazia por uma cheia. There are places you go to and you check on your location. You cannot find a substation. Há lugares onde não encontras uma estação de troca. As pessoas perguntam-me se as posso levar à aldeia, mas lá ainda não há postos de troca. So far the stations are not yet extended there. Embora isto a faça perder algumas viagens, a moto elétrica compensa. A manutenção é mais barata que a de uma moto a gasolina. Joseline espera pagar o empréstimo no ano e meio, uma vez que não faltam clientes. A maioria dos clientes gosta porque é calmo, move-se suavemente, sem pressão ou vibrações. No pressure, no vibrations. E não polui. Motoristas e passageiros podem nem dar conta, mas as motas elétricas estão a ajudar o meio ambiente em Kampala. Que grande ideia! Bom, a nossa próxima reportagem leva-nos a Cambridge, no Reino Unido, onde a instalação de painéis solares no edifício histórico está a gerar debate. De um lado, há um otimismo ensolarado em relação às energias renováveis. Do outro, uma sombra sobre o que poderiam ser perspectivas brilhantes. Parecem trabalhos de restauro, mas na realidade é uma inovação no topo da capela da Faculdade King's College, na Universidade de Cambridge, a instalação de painéis solares. A capela tem mais de 500 anos. A maioria da estrutura é a original, mas a iluminação é elétrica. As velas são meramente decorativas. Os painéis solares vão em breve fornecer a energia necessária. Quando pensamos nos jovens, no seu futuro, temos de levar a crise climática a sério. É uma oportunidade maravilhosa de unir as duas coisas, tradição e formalidade, voltadas para o passado e o futuro dos seres humanos. Cabem 400 painéis solares neste telhado. Mas os historiadores estão céticos. Consideramos que cobrir o telhado com painéis solares altamente refletores vai introduzir um elemento muito discordante e, embora não sejam muito visíveis, vão afetar a forma como se aprecia a capela, vão aparecer na paisagem. Mas os apoiantes dizem que as vantagens superam as preocupações estéticas. Os painéis vão dar energia à capela e cobrir 5% das necessidades elétricas da faculdade. É preciso equilibrar as prioridades entre a estética e a sustentabilidade e fazer o possível para preservar o passado e criar um futuro habitável. Gostou do programa? Conte-nos se também está a fazer a sua parte. Visite a nossa página dw.com/português e siga a hashtag DoingYourBit. Faça a sua parte. Nós partilhamos as suas histórias. Um futuro com vida é exatamente o que uma biblioteca da moda em Amsterdão está a tentar ajudar a criar. O setor da moda é um dos mais poluentes do mundo. A nossa próxima reportagem leva-nos aos Países Baixos para descobrir como o comércio de roupa pode ser mais amigo do ambiente. Aqui requisita-se roupa, não livros. Bem-vindo a Lena, a biblioteca de moda de Amsterdão. É uma resposta ao desperdício têxtil e à poluição gerada pela indústria do vestuário. Sempre estive envolvida na reciclagem de roupa através de lojas vintage.
Mas é difícil encontrarmos algo que queremos. E quando encontramos, muitas vezes é mais uma peça no nosso armário. É uma pena. E foi aí que surgiu a ideia de partilhar roupa numa espécie de grande armário partilhado. Centenas de vestidos, calças e camisas são separados de acordo com a marca ou estilo. O custo do aluguer vai dos 25 cêntimos a vários euros por dia. Depois de devolvidas, as peças são lavadas antes de voltarem aos cabides. Tal como numa biblioteca normal, os utilizadores têm de se registrar. A Lena já tem cerca de 6.000 membros. É muito flexível e é bom escolher algo novo sem ter de comprar. Às vezes queres vestir uma coisa mais extravagante, como o blazer rosa que experimentei agora, só para uma ocasião especial. É divertido. É muito bom. Penso que devia haver mais lugares como este. É uma ótima forma de vestir roupa nova sem prejudicar o planeta. Segundo a ONU, o cidadão comum compra hoje 60% mais peças de roupa do que há 15 anos, mas só fica com elas durante metade do tempo. A cada segundo, o equivalente a um caminhão de roupa é queimado ou depositado em aterros em todo o mundo. Muitos testes descartados acabam em países africanos. Vão parar diretamente ao lixo ou são vendidos como roupa em segunda mão. A indústria da moda tem um enorme impacto ambiental. É responsável por cerca de 1/4 da poluição da água no mundo. De volta a Amsterdão, a biblioteca de moda tem uma loja online e pontos de recolha noutras cidades holandesas. Acredito plenamente que este é o futuro, porque precisamos de adotar outros sistemas. Não podemos continuar a consumir da mesma forma, porque os recursos estão a esgotar-se. Esperamos inspirar outros e que outras marcas adotem esta abordagem. Será um 2 em 1 para os amantes da moda, ter estilo e de forma sustentável. E voltamos para a África para falar de um grande problema que afeta muitos países, a caça furtiva. O imenso, ilegal e perigoso comércio de animais selvagens, cujos responsáveis nem sempre são condenados, porque nem sempre há testemunhas dos crimes. E as provas são muitas vezes destruídas, sem querer, por quem tenta ajudar. Na África do Sul há um centro que tenta travar estes crimes cometidos contra a vida selvagem. Esta é uma visão demasiado comum nas reservas da África do Sul. Um rinoceronte morto por caçadores furtivos. Os peritos tentam descobrir o objeto que o matou. Muitas vezes, essa é a pista que ajuda a apanhar os culpados. Mas este trabalho requer conhecimento. A Greg Simpson procura caçadores furtivos que massacram a vida selvagem. Uma vez que a maioria destes crimes escapa à barra da justiça, Simpson fundou uma academia que ajuda a formar guardas florestais e outros socorristas no combate ao crime contra a vida selvagem. Apercebemos-nos de que muitas das pessoas que se depararam pela primeira vez com estes cenários não tinham formação para lidar com uma cena de crime, em particular com animais selvagens. E há certas competências que são realmente valiosas. Por isso, sentimos que havia uma grande necessidade de formação de guardas florestais e socorristas, ou mesmo de profissionais que se deparam com um cenário como o da caça furtiva. Se tiverem competências, é mais provável que a investigação acabe em tribunal. A Wildlife Forensic Academy simula diferentes cenas de crimes contra a vida selvagem com base em exemplos do mundo real, como uma girafa enlaçada,
um leão morto e um rinoceronte morto por causa do seu chifre. Os alunos são treinados para preservar e recolher provas vitais. Neste ambiente, podemos expor os nossos formandos a todos estes cenários diferentes para que possam aprender a preservar e a recolher os vestígios forenses e a documentá-los para que mais tarde acabem por ter uma acusação bem-sucedida em tribunal. Múltiplos cenários que demonstram o que devem aprender para que no mundo real sejam melhores a combater os crimes contra a vida selvagem. Um grande desafio é a localização. Muitos crimes contra a vida selvagem ocorrem em lugares remotos. O vasto mangal da África do Sul oferece cobertura aos caçadores furtivos. O problema dos crimes contra a vida selvagem é que não há testemunhas. Não há ninguém por perto. Talvez alguém tenha ouvido um tiro. Se conseguimos associar alguém a um crime através de algo como uma pegada ou um telemóvel, uma arma ou mesmo ADN, isso é poderoso em tribunal. Os guardas florestais são os primeiros a descobrir as carcaças de animais vítimas de caça furtiva. A sua reação inicial é fundamental para reduzir o risco de contaminação do local. As provas têm de ser preservadas e isso pode influir no desfecho judicial. Penso que é útil para as pessoas no terreno como os guardas florestais, porque muitas vezes são eles que se deparam com as cenas antes de nós. Por isso, sim, penso que formação é algo valioso na África do Sul e em todo o continente africano. Para além de recolherem provas, os alunos da academia também participam em julgamentos simulados, onde têm de defender as provas. A recolha de provas é apenas o primeiro passo de um longo processo legal. Em casos do mundo real, é vital garantir que o que foi recolhido pode ser defendido em tribunal. A formação de socorristas e outros para compreenderem as suas funções terá definitivamente um impacto na luta contra os crimes da vida selvagem, no sentido em que conduzirá a provas credíveis que a acusação pode utilizar contra os autores. A caça furtiva é um negócio de milhões. Na Ásia, 1 quilo de chifre de rinoceronte é vendido por dezenas de milhares de dólares. O incentivo financeiro é enorme. Os rinocerontes, os elefantes, os répteis raros e as plantas suculentas pagam o preço das tendências de consumo. Esta grande megafauna, como os elefantes e os hipopótamos, tem um papel muito importante no ecossistema. Como comedores de plantas e de grande porte, têm um papel importante na formação do ambiente e do habitat. Desempenham um papel na dispersão de sementes e no ciclo de nutrientes. E a remoção dos animais pode levar à perda de biodiversidade. Também pode levar a impactos não intencionais, por exemplo, aumentar o conflito entre humanos e animais e ter impacto em cadeias alimentares e ecossistemas inteiros. No ano passado, a África do Sul perdeu 448 rinocerontes devido à caça furtiva, mas também se registraram mais de 130 detenções e várias condenações, incluindo uma que resultou numa pena de 60 anos de prisão. A formação para lidar com os crimes contra a vida selvagem é cada vez mais importante para garantir a biodiversidade. São as espécies terrestres mais altas do mundo e as mais bonitas, as girafas. Mas também elas estão em número cada vez menor porque estão a ser caçadas em massa por conta do seu pelo e da sua carne. E as razões para a caça furtiva não terminam por aqui. Algumas pessoas acreditam nos poderes curativos dos seus órgãos. Felizmente, uma reserva de conservação no Quênia dedica-se especialmente à proteção das girafas. De fora, isto parece uma captura brutal, mas estes guardas querem transportar estas girafas para um local mais seguro. O aumento do nível da água no Lago Boringo
transformou uma seção da área de conservação das girafas numa ilha. Em 2021, a Conservação da Vida Selvagem de Ruku conseguiu realojar 7 animais encalhados. Todas as girafas Rothschild, em vias de extinção, distinguem-se pelas suas patas inferiores brancas. Foi há mais de uma década que a associação e a comunidade local uniram forças para criar um santuário para girafas. Mas há alguns anos, a gestora Rebi Sebei diz que se tornou claro que as que estavam presas na ilha recém-surgida estavam a sofrer muito. At the island, there were a lot of challenges. Number one. Na ilha havia uma série de desafios. Em primeiro lugar, as girafas adoeciam. Segundo, havia menos foragem. Depois havia o ataque da piton, que podia estrangular as crias, e também o crocodilo. Comparando a ilha e o continente, verificamos que os desafios são maiores na ilha. In island than in mainland. As girafas Rothschild encontram-se principalmente nas savanas, como aqui em Boringo. No Quênia e no vizinho Uganda, há cerca de 1.400. O número reduziu bastante, principalmente devido à caça furtiva. Mas, com o envolvimento da comunidade, a situação está a melhorar e com a ajuda de um santuário de girafas com 17 km², criado na Conservação Ruku. Os elegantes animais são vigiados por guardas florestais e por membros da iniciativa Twinga Walinzi ou Guarda de Girafas. Robert Pario é um deles. Tendo crescido aqui, ele sabe muito sobre girafas. Quando éramos crianças, disseram-nos que a girafa Rothschild era originária de Baringo. E dizia-se que a carne desta girafa era muito doce e que os ossos continham um tipo de gordura muito especial que as pessoas usavam para fins medicinais. Atualmente, o mais importante para ele é que possam prosperar. A equipa de monitorização controla regularmente o número de animais e procura feridos. Atualmente, há 14 girafas Rothschild na zona do Ruku. A iniciativa não beneficia apenas as girafas, mas também as pessoas que aqui vivem, os Ilchamos e os Pokot. Estas comunidades pastoris têm um longo historial de conflitos por causa dos animais e das terras de pastagem. Não havia paz na zona de Ruku, até que os 2 anciãos das 2 comunidades se sentaram e disseram que precisávamos de conservar a vida selvagem. Precisamos de reintroduzir a girafa Rothschild como símbolo de unidade e começar a conservação para que possa unir as comunidades. So that it can bring the 2 communities together. Mas para o fazer, precisavam de terra e de girafas. Cada comunidade contribuiu com o terreno e a conservação trouxe 8 girafas Rothschild e outra reserva natural. Entretanto, a comunidade também está a beneficiar. 30 pessoas trabalham como guardas florestais ou guardas de girafas com Robert Pario. As comunidades também recebem uma parte do rendimento da conservação que utilizam principalmente para pagar as propinas das crianças. Os pequenos também desenvolveram um respeito pelos animais. Digo aos meus pais que as girafas são boas, porque ajudam a gerar receitas do turismo e fertilizam o solo. O projeto é apoiado por ONGs internacionais e é agora bem aceito por ambas as comunidades, diz Robert Pario. Podemos falar sobre como podemos proteger estes animais e como podemos elaborar diretrizes para os proteger a eles e as suas pastagens, como podemos encontrar formas de criar novas oportunidades de emprego e como continuar a crescer. Temos nos beneficiado muito desde que trouxemos estes animais para aqui. As girafas instalaram-se bem no santuário. O seu número quase duplicou na última década, de 8 para 14. E há mais bebês a caminho. 2 das fêmeas estão grávidas. Oh, que boas notícias! E assim chegou a hora de vos deixar por hoje. Obrigada por terem estado desse lado. Esperamos que esta edição tenha vos dado ideias novas. Tem alguma ideia, opinião sobre como criar um futuro melhor? Escreva-nos, partilha conosco.
Eu sou Regina Ernesto e despeço-me a partir de Maputo, em Moçambique. Até para a semana. Perdeu um programa? Não há problema. Temos novidades. Na nossa página Ecoáfrica, em português, pode ver os programas passados. Como posso ter verduras frescas do meu jardim? O que acontece com o lixo que produzo? E como funciona, por exemplo, a energia solar? Todas as semanas, novas histórias repletas de informações e inspirações de todo o continente africano disponíveis para si a qualquer momento. Aproveite!